Então, galera, o esquema elétrico, ele é o arquivo mais importante para resolver problemas nas placas. Por quê? Porque o esquema elétrico, ele detalha diversas malhas e linhas, né, e diversas coisas no circuito que os mapeamentos que são disponibilizados pela Borneo, pela Orion, pela DZKJ, pela UXG, por várias outras, vários softwares, né, de esquema elétrico, não são tão detalhados. Beleza? Para a parte de iPhone, sim. iPhone tem um detalhamento nos mapeamentos bem melhor do que nos Androids. Mas como os Androids são muitos aparelhos, então não tem como uma empresa que trabalha em cima de detalhamento, né, de mapeamentos, não tem como ele detalhar todos os circuitos de todos os Androids. É praticamente impossível, porque são muitos os aparelhos Androids que são lançados anualmente, né? Diversas empresas trabalham com aparelhos Android, então não tem como haver todo um mapeamento de todos esses aparelhos de uma forma detalhada. Então, o que a Borneo faz, o que a Orion faz, o que a DZKJ e as outras empresas de software de esquema elétrico fazem, né? Eles simplesmente colocam o básico de cada setor para que o técnico ali consiga se virar, né? Então, vamos supor, no setor de carga, o que coloca? As linhas de dados, a linha de VBAC, a linha de VBus, né? Tem mapeamento que nem a malha de USB CC1 e CC2 são colocadas. Então, você vê que há muitas linhas, né, que não são detalhadas nos circuitos. E isso faz com que a gente não consiga resolver diversos problemas. Por quê? Porque a pessoa que está começando agora, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um mapeamento. Vou abrir aqui um mapeamento. E ele vai aqui, vou utilizar o setor de carga, como eu sempre utilizo, que é um setor básico, e a maioria das pessoas que estão começando fica mais fácil de compreender, certo? Então, vamos pegar aqui o setor de carga, só para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui, galera, eu tenho a parte de mapeamento do setor de carga, certo? Que é disponibilizado pela nossa Borneo. Se você pegar aqui o setor de carga do aparelho A20, do aparelho A12 que diga, né? Você vai ver que está aqui, ó. O que a parte de mapeamento nos mostra? Nos mostra simplesmente a malha de dados menos e dados positivos, certo? Mostra aqui a malha de VBus, VBattery e VPH-PWR. Se eu tenho uma falha, por exemplo, por IF-PMIC, e eu precise analisar o setor ao redor do IF, eu já não conseguiria com o mapeamento. Então, eu quero trazer você para uma realidade. Entenderam? Eu quero que vocês entendam o porquê que vocês devem aprender esquema elétrico e valorizar esse conhecimento em esquemas elétricos. Porque através dele você vai conseguir resolver muita coisa que talvez hoje, por falta desse conhecimento, você não consiga resolver. E aí, muitas vezes, você fica batendo cabeça em grupos de Telegram, de WhatsApp, né, pedindo algumas informações, e aí as pessoas te dão informações aleatórias, você muitas vezes acaba gerando mais problemas para a placa do seu amigo aí, dos seus clientes, né? Então, galera, presta atenção aqui, ó. Aqui a gente tem apenas 5 malhas. Eu vou pegar aqui o mesmo setor de carga do A12 no esquema elétrico, vou vir aqui no IF, certo? Vamos lá abrir aqui no IF-PMIC. Tá aqui, ó, IF-PMIC. E aqui está o setor da parte de carregamento, certo? Eu tenho aqui, vamos lá, o conector FPC, que vai passar as linhas de carga, né? Então, como eu não tenho aqui nesse esquema elétrico, o esquema elétrico da subplaca, certo? Que seria a placa de carga, eu vou analisar o setor de carregamento pelo FPC, aqui, ó, esse FPC principal, aonde é conectada, né, o conector da tela junto com várias outras linhas, né? Pelo menos, deixa eu ver aqui se só conferir, exatamente isso. Então, aqui vai estar tudo relacionado à parte de carregamento, o básico, certo? Presta atenção que é o básico. Eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui, ó, no esquemático, certo? Vamos procurar aqui esse conector.
E tá aqui, ó, o conector. Cadê? MAN FPC, certo? Aqui eu tenho, né, o conector FPC e perceba que eu já consigo visualizar as linhas de CC1 e CC2 que eu não conseguia verificar lá no mapeamento, certo? Então, se eu dependesse do mapeamento para verificar as linhas de CC1 e CC2, eu já estaria ferrado, certo? Eu já teria problemas aqui para a minha vida. Eu teria que, sei lá, inventar uma história aqui para tentar encontrar essas malhas. Ok? Então, note que o esquema elétrico ele detalha mais o circuito, né? Isso é só um exemplo. Agora vamos adentrar mais aqui no esquema elétrico e você vai entender mais ainda do que eu estou falando, né? Então, entenda que aqui eu já encontro CC1 e CC2, ok? Aqui, o mapeamento me dá algumas linhas que eu posso analisar de uma forma rápida e objetiva. O meu problema, por exemplo, se estiver por VBus, eu consigo verificar de uma forma bem mais rápida do que verificando com o esquema elétrico, por exemplo. Só que, se eu preciso analisar outras coisas a mais, aí eu já vou encontrar um problema para a minha cabeça. Eu vou ter que fazer um mapeamento, né, manual. E para quem está começando, esse tipo de mapeamento é muito complicado, então praticamente vai ser impossível você conseguir resolver os problemas aí que estão associados a linhas que não estão sendo detalhadas pelo mapeamento, né? Então, são falhas que acontecem, que tem um contexto mais complexo, e aí você não vai conseguir resolver, né? Porque está sem mapeamento. Então, o mapeamento nos mostra aqui algumas linhas, né, que eu posso analisar aqui, ó, de forma rápida. Eu já sei aqui onde é que tem um filtro na VBus, eu sei todo o caminho aqui da VBus, né, para onde ela passa, eu verifico aqui o OVP de uma forma visual. Então, isso me ajuda, né, em resolver problemas básicos, problemas que eu posso resolver de uma forma rápida. Só que quando eu necessito de detalhes, eu já não consigo encontrar, por exemplo, aqui no mapeamento. Então, vamos lá. Eu vou aqui novamente, certo? E vou pegar aqui o bloco do IF. Vamos supor que eu verifiquei tudo aqui, toda a conexão, e não encontrei falha nenhuma. Está tudo perfeito, tudo lindo, tudo bonito. E agora eu preciso verificar, por exemplo, o circuito, né, ao redor do IFPMIC. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o IFPMIC, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente encontra componentes. Isso aqui é uma aula introdutória, mas eu quero que vocês entendam exatamente isso, né? A importância de aprender esquemas elétricos. Vou pegar aqui o IFPMIC, vou colocar aqui no esquemático e vamos lá. IFPMIC. Quando eu tenho uma falha de carga, que ela é mais complexa, que ela é mais complicada a ser analisada, eu preciso verificar algumas coisas aqui, certo? Como, por exemplo, a linha de VMID, verificar a tensão de VMID, verificar bootcap, verificar, dependendo da falha, algumas malhas, certo? Que estão aqui, por exemplo, alguns resistores que estão interligados às malhas de barramentos I2C, que podem me causar defeitos, né, de comunicação entre o IF e a CPU, por exemplo. E, por conta de não ter esse detalhamento, eu vou ficar, né, com as mãos atadas. Então, vocês entendem a importância, por exemplo, de conhecer esquemas elétricos, entender circuitos, simbologias e utilizar esse conhecimento no seu reparo? Com certeza, você que está começando agora no reparo de placa, quando você abre um esquema elétrico, você fica pé da vida. Porque quando você olha um monte de linhas, com um monte de código, com um monte de quadrado, você fica querendo jogar um celular na tela do seu computador. Não é isso? Você fica pé da vida, porque eu ficava também pé da vida quando eu não entendia de esquema elétrico. Quando eu queria analisar uma malha, eu não sabia para onde aquela malha estava indo. Então, isso também aconteceu comigo. Todo mundo que começa estudando esquema elétrico vai ter dificuldade, sim, porque é algo que tira, né, você da zona de conforto. Tudo que tira você da zona de conforto vai te dar resultados significativos. Tudo aquilo que te deixa confortável, muitas vezes é bom para o teu cérebro, mas não é bom para o teu bolso. Entendam isso.
Beleza? Agora presta atenção aqui, vamos lá. Já que a gente sabe que é importante entender de esquema elétrico, porque mapeamento muitas vezes vai ser limitado, não vamos ter detalhes, e isso a gente vai conseguir, com o mapeamento, apenas analisar o básico. Logo, entendemos que precisamos aprender sobre o esquema elétrico. A importância de entender sobre circuitos eletrônicos nas placas e avançar nesses estudos. Assim como você quer aprender a fazer um rebalo de CPU, assim como você tem aquele desejo, aquela vontade, aquela garra para pegar uma CPU, tirar fora, tentar rebalo em uma vez, tentar rebalo em outra vez, tentar rebalo em 3 vezes, e muitas vezes você não consegue colocar aquele aparelho para funcionar, e você tenta a quarta, tenta a quinta, tenta a sexta, tenta a sétima, na 10ª você consegue colocar um aparelho para funcionar, um rebalo que você conseguiu fazer ali na CPU, o aparelho voltou a funcionar, e aí você fica feliz pra caramba, é o meu primeiro rebalo de CPU, é o meu primeiro rebalo de PMIC, é o meu primeiro rebalo que eu consegui fazer na vida, é o meu primeiro reparo em placa, onde eu tirei um capacitor que estava em curto e eu vi o aparelho voltar a funcionar. Isso porque você persistiu na prática, que é bom. Você aprende, você pega habilidades, mas a mesma forma, o mesmo desejo que você tem em fazer, por exemplo, uma CPU de uma placa, você deve também ter esse mesmo desejo quando for estudar eletrônica, que envolve toda essa parte de esquemas elétricos, componentes, medições e tudo mais, certo? Esquema elétrico nada mais é do que uma parte que está dentro da eletrônica. Então, quando eu falo de esquema elétrico, eu estou falando de eletrônica. Quando eu falo de medições com fonte de bancada, multímetro, osciloscópio, eu estou falando de eletrônica também, certo? Então, sempre que eu falo sobre esses conteúdos teóricos, né, que para muitas pessoas é chato no início, esse conteúdo é que vai mudar a tua história na bancada, não tem para onde correr, certo?